Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você vê aí na nossa tela o site para você poder nos acompanhar quando não estiver em casa na frente de sua TV, www.tvcomunitaria.rio. O telefone e o e-mail também segue para você nos ajudar a fazer a programação aqui do nosso canal. Hoje nós vamos debater um pouco a situação da democracia em Cuba, esclarecer vários pontos a partir de um movimento intenso que houve na ilha sobre as mudanças na Constituição cubana e a participação da população através de um referendo. Hoje nós recebemos Mergulhão Ruas, que é doutor em História pela UERJ. Obrigado, professor, também professor da rede estadual e municipal, pela sua presença aqui, você que se especializou em Revolução Cubana. Sim. Eu queria saber, primeiro, esse movimento de mudança da Constituição, que aconteceu na ilha há alguns meses atrás, representou um avanço ou um retrocesso? Na verdade, esse projeto, essa mudança da chamada reforma constitucional é um processo que já vinha sendo discutido em Cuba há algum tempo, que vai refletir as mudanças que estão acontecendo na ilha desde o chamado período especial. O que é o período especial? O período especial foi o período de sobrevivência que Cuba passou em função do fim da União Soviética. Várias mudanças econômicas aconteceram em Cuba nesse período a partir de 90, 91. Essas mudanças no campo econômico mudaram profundamente a ilha, as relações sociais na ilha, e esse processo continuou no século XXI. Existe uma série de mudanças do ponto de vista econômico, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da questão da relação de planejamento econômico e o mercado. Então, houve a necessidade de se readequar às leis, à Constituição cubana, que é de 1976, as mudanças que aconteceram na ilha após o período especial. Por isso que foi feito esse projeto de reforma constitucional pelo parlamento cubano, só que a particularidade desse projeto é que, ao invés dessa reforma constitucional só ficar restrita ao parlamento cubano, ela foi discutida pelos amplos setores da população. Durante mais de 3 meses, o projeto de reforma constitucional feito pelos deputados cubanos da Assembleia Nacional do Poder Popular, esse projeto foi discutido em amplos setores da população, em núcleos sindicais, em núcleos de trabalhadores, em associações de moradores, nos comitês de defesa da revolução, na Federação de Mulheres, numa série de órgãos que representam, né, a sociedade civil cubana, a sociedade civil, como eles se chamam, sociedade civil socialista. Então essa discussão foi muito forte, muito grande, houve várias emendas ao projeto de reforma constitucional, e esse projeto de reforma constitucional, com as devidas emendas, voltou para o parlamento, e agora, em fevereiro, recentemente, houve um referendo onde mais ou menos 85% da população compareceu, né, para referendar a Constituição, e a grande maioria votou sim às mudanças propostas pela reforma constitucional. Então esse processo é um processo muito rico, que a gente tem que entender e que demonstra mais uma vez o quanto que Cuba, ao contrário do que a mídia apresenta enquanto uma ilha onde há uma ditadura sanguinária, onde não há nenhum tipo de discussão, foi justamente uma lição, novamente, que Cuba dá de um exemplo de uma democracia participativa e protagônica. Uma democracia onde as pessoas discutem realmente a realidade do seu país, sem necessidade de pertencer a partido, sem necessidade de ter uma coloração comunista, socialista, liberal. Todas as pessoas participaram desse referendo constitucional e desse projeto. Então, a luta política estabelecida, representada particularmente na mídia, né, nos meios de comunicação, sempre colocaram a ilha como uma extensão da União Soviética, depois da Rússia, etc. e tal. Teve aquele episódio dos mísseis lá em 60 e pouco, etc. e tal. E como é que eles agora poderiam explicar que a ilha continua se assumindo como socialista, fazendo esses processos amplos de debate e tal, enquanto a União Soviética se dissolveu e
vive uma situação ainda não muito clara do ponto de vista do regime social em si. Eu fico bem à vontade para responder isso, porque uma das maneiras, né, que me fez me aproximar no estudo da Revolução Cubana foi exatamente a sua pergunta. Como é que Cuba, uma ilha com 12, 11 milhões de pessoas, uma ilha com poucos recursos, pobre em recursos materiais e próxima aos Estados Unidos, como é que ela consegue sobreviver ao fim da União Soviética? Foi por isso que eu me aproximei da Revolução Cubana. Já admirava a Revolução Cubana por ser um país justo em termos sociais. No fim da ditadura eu conheci o famoso livro A Ilha, do Fernando Moraes, fiquei também interessado como Cuba, ao contrário de seguir o caminho da União Soviética na época da perestroika, em 85, fez um projeto chamado de retificação dos erros e tendências negativas, onde criticava a perestroika, criticava a forma como o Gorbachev, líder da União Soviética, lidava com a questão do mercado, lidava com a questão do passado socialista, fazia uma série de coisas, colocava-se como uma revolução genuína, como foi, e que ela não precisava copiar modelos. Ali foi a primeira afirmação, em 86, aliás, mais uma afirmação mais clara, que a Revolução Cubana, embora ela estivesse que ser entendida nos anos 60, e principalmente a crise dos mísseis, no contexto da Guerra Fria, né, e com todo o bloqueio que ela sofreu dos Estados Unidos, a expulsão da OEA, a Revolução Cubana, ela aconteceu em função das contradições que existiam em Cuba. Um regime ditatorial comandado pelo Sargento Batista, ligado aos Estados Unidos, uma miséria enorme. E a questão nacional mal resolvida. Em Cuba existia, como até hoje existe, a base de Guantánamo, existia até 1933 a emenda Platt. Cuba era praticamente muito dependente economicamente e politicamente dos Estados Unidos. Muitos diziam que o embaixador americano tinha muito mais poder que o presidente cubano. Então a Revolução de 59 vai de encontro a essas afirmativas. Então ela vai afirmar um caráter nacional, popular e democrático. A União Soviética entra nisso por conta da proteção de Cuba à situação da investida americana. Quando o Fidel declara em 61 um caráter socialista na Revolução, não eram só porque as medidas estavam ocorrendo no sentido socialista, mas era também para ele chegar para a União Soviética, para a União Soviética se apresentar enquanto defensora também de Cuba e não admitir uma invasão. E aí, chegando à sua pergunta, em 86, Cuba já demarca com a União Soviética. Aí o curioso, já que você falou da imprensa, o curioso é que a imprensa que sempre disse que Cuba era um satélite da União Soviética, quando Cuba começa a criticar o processo da perestroika, a imprensa hipocritamente diz: ora, Cuba tem que seguir o exemplo da União Soviética. Ora, os cubanos se perguntaram: por que eu vou seguir exemplo? Nós não somos satélite de ninguém. Olha a contradição que a própria mídia entrou. Então, eles ficaram numa saia justa, né? Ficaram numa saia justa. Como é que agora muda o discurso? Então Exato. tem que seguir. Mas você está dizendo que não podia seguir. Exato. E nos anos 90 foi surpreendente. Eu fui a Cuba em 93, a situação era muito difícil em termos de cortes de luz, em termos da situação social, da situação do transporte, até da situação alimentar, embora ninguém tenha morrido de fome em Cuba. Mas a situação era muito difícil. Então o que aconteceu? Quando você teve o avanço daquele período, muitos pensavam que Cuba iria acabar. Cuba não vai conseguir aguentar uma perda de 85% das suas relações de comércio, que era o que representava a União Soviética, o chamado campo socialista. E ela redefiniu, né, a sua presença no mundo sem renunciar ao socialismo, ou seja, ela restabeleceu o consenso, né, social em torno do socialismo, que para eles representa independência e representa justiça social e democracia, sem renunciar ao socialismo, né? Independência, democracia social e democracia e justiça social sem renunciar ao socialismo. Foi praticamente isso que Cuba passou a defender. Mergulhão, como é que se explicaria, então, da onde vem essa energia especial cubana, né, para, diferentemente do que se plantava como uma situação de fracasso, sim, após a queda da União Soviética, agora quer dizer, já há alguns anos com o governo Trump, né, que também bloqueou várias mudanças que o Obama vinha fazendo com relação a Cuba, a relação com Cuba, e agora, mais recentemente, com a Venezuela, que também exercia um papel importante nas relações com Cuba. De onde vem essa... Como você identificaria essa energia
especial que faz com que os cubanos consigam se reinventarem? Eu acho que tem relação com aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, os cubanos percebem que a revolução, essa revolução lhes deu independência real, né? E soberania, independência real diante de um grande império que sempre esteve presente na vida deles negativamente, que foi os Estados Unidos. Então, a revolução foi símbolo da soberania. Ao mesmo tempo, essa revolução, além de símbolo da soberania, foi um símbolo também de autoestima, porque Cuba passou a ser uma referência para a América Latina, né, em termos de justiça social. Você com a revolução os cubanos conseguiram a independência e o acesso a uma democracia econômica, do ponto de vista do acesso à cultura, o acesso a direitos, que vários países latino-americanos, né, principalmente naquela parte ali da América Central e do Caribe, jamais teriam tido, né? E Cuba jamais teria tido isso se não fosse a revolução e não fosse o socialismo. Tanto é que quando você tem um período especial, qual é a bandeira, né, do Partido Comunista Cubano? Salvar as conquistas da revolução e do socialismo, porque é a revolução e o socialismo que faz com que nós sejamos o que nós somos hoje. É um tipo, né, de uma tática de resistência. Exato, uma tática de resistência, uma ilha de resistência de valores, onde o Fidel Castro e o Che Guevara, né, que é muitas vezes pouco estudado, tem uma importância muito grande na questão de você construir valores, construir consciência, a discussão de que o socialismo é uma questão de consciência, não é só uma questão de bens materiais. Isso foi muito levantado pelo Fidel e por Che, né? Então isso alimentou essa relação muito patriótica do povo cubano, uma relação de muito igualitarismo nesse sentido, até excessivo, né? Onde as pessoas têm que ter os mesmos direitos, onde você pode viver uma vida espartana desde que todos vivam, decentemente. Então essa que é melhor uma das do raízes. Que uma pequena parte viver exatamente, nababescamente, exatamente, e a maioria viver e tal. Agora, eu queria pegar um outro aspecto também que derruba todas essas teses que se vinculava, né, quer dizer, a explicar a situação cubana, que aquilo ali era uma coisa da família Castro, né? Quer dizer, era o Fidel, depois o irmão dele e tal. Agora não tem nenhum nem outro no poder e Cuba continua e tal. Então, realmente, todas essas teses sobre Cuba foram por água abaixo. A contra-revolução, que se chama em Cuba, ela é um símbolo de um fracasso, que ela perde sempre, né? Inclusive os candidatos que são assumidamente contra a revolução, que disputam a eleição. E eles perdem as eleições. Porque a eleição em Cuba... Tem também o pessoal que é contra, que disputa a eleição? Tem, que disputa a eleição. Pode. Mas lá não é ditadura? Pois é, pode. Então, o que acontece? Lá você tem um país socialista, um Estado, do ponto de vista que Cuba abraçou, um Estado no sentido da discussão do socialismo, né? Existe uma democracia socialista, e essa democracia socialista numa situação de bloqueio. Não vamos esquecer que Cuba é bloqueada pelo maior país do mundo, né, a 100 milhas de distância, país esse que tem uma base ali, né? O que faz com que qualquer país tivesse uma discussão muito limitada, e não é o caso. Cuba tem uma discussão muito profunda com todos os cidadãos, tem uma eleição onde o Partido Comunista não se intromete diretamente na eleição, onde qualquer um pode ser candidato, claro, de acordo com a lei, qualquer um pode ser candidato, e a nível da circunscrição, o que é a circunscrição? A circunscrição são então as pessoas bairros, podem ser candidatos mesmo não sendo filiados ao Partido mesmo não Comunista. sendo filiado ao partido. Elas vão para uma assembleia que eles chamam assembleia de mãos alçadas, que são as mãos levantadas, onde as pessoas do bairro, daquela circunscrição, né, da circunscrição daquele bairro, que é como se fosse uma quadra ou quadras reunidas, elas vão escolher qual vai ser o candidato deles para o município que elas pertencem. E ali não existe pertencimento ao Partido Comunista, qualquer um pode se candidatar e as pessoas vão votar. É como se fosse no condomínio, né? Exatamente. Assim, o que nós hoje conhecemos como reunião de condomínio, que ali ninguém precisa ser filiado a nenhum lugar, etc. Tal, e eles tirariam os delegados ou os representantes de cada prédio ou de cada área, etc. Isso. E aí você tem as eleições municipais e depois para a Assembleia Estadual e para a Assembleia Nacional, né?
Detalhe importante é que essas eleições elas não são obrigatórias o comparecimento. E todo o comparecimento das eleições em Cuba se dá em torno de 85%, 90% de comparecimento. Já houve mais, é verdade. Já houve 95% de comparecimento, 98%, mas hoje em dia ela está em 85%, 90%, que é, no caso de uma democracia representativa e participativa, um índice bastante importante. Não, né? bastante importante é pouco. É. Porque se você comparar com as eleições nas chamadas democracias ocidentais, né, quer dizer, esse número é um assombro com relação à participação nas diversas chamadas democracias. Isso que eu queria, então, que a gente pontuasse, essa diferenciação entre a chamada democracia socialista, que você identificou, a democracia mais popular, não sei como é que eles identificariam o nome em Cuba, e a chamada democracia parlamentar, né, ocidental, liberal, que é aquela onde você, de 4 em 4 anos, escolhe os representantes, e os representantes é como se tivesse um cheque em branco para fazer, seja o que eles disseram na eleição, ou o que eles não disseram na eleição, e eles ficam livres, que voltam de 4 em 4 anos a serem, entre aspas, testados, etc. e tal. Você vê essa diferenciação da participação da população durante o período não eleitoral em si? Sim, sim, porque vamos começar lá de 59, né? Quando você tem a Revolução Cubana e você tem um desmonte com a vitória da Revolução Cubana do Estado ditatorial, surge uma série de organizações, acho que eles chamam hoje de organizações de massa, Federação de Mulheres, uma nova central sindical, organizações de pioneiros, de combatentes da Serra Maestra, os chamados CDRs, Comitês de Defesa e Revolução, Federações de Estudantes, onde você tem um nível de participação popular jamais visto em Cuba, um nível de participação muito forte, envolvendo a população nas discussões dos caminhos da revolução, na discussão da gestão local, né, de como é que cada pueblo, cada município geriria os seus recursos com todo o aperto já dos Estados Unidos. Isso deu a entender que haveria necessidade de um novo tipo de democracia. Quando Cuba abraça o socialismo, definitivamente, ou seja, já se assume enquanto um país socialista, o que o socialismo aponta, já que as referências são Marx, Lenin, né, e Engels e tal, o que o socialismo aponta? O socialismo aponta que a democracia socialista ela é uma superação dessa democracia representativa. Né? Primeiro que ela não há mais a propriedade privada, a propriedade social dos meios de produção. E que as pessoas tenham direito aos direitos econômicos que são negados a ela, ao direito à cultura, ao direito à saúde, ao direito à educação. Além disso significar direitos humanos, isso significa democracia também. Né? Aí a gente pode julgar se nós temos democracia hoje aqui no Brasil. Quem é que tem direito à saúde pública, à educação pública de qualidade, à cultura, à formação? Será que a grande maioria da população tem? Então, o primeiro questionamento. Lá em Cuba, as pessoas tiveram acesso a esses direitos. Isso é um símbolo dos direitos humanos e um símbolo da democracia. Mas não só. Como é que fica a democracia no setor político, na área, vamos dizer assim, da representação? Cuba mostrou que existe a representação, que são os deputados que começam a trabalhar, a se organizar no poder popular em 76, mas antes disso já havia uma participação de massa muito forte nos municípios, como eu salientei. Mas, acima de tudo, o que eles vão colocar? Que a gestão não se baseia só nas assembleias. Aliás, a Assembleia Nacional do Poder Popular, como a provincial e como a municipal, a provincial agora não vai existir mais, mas a municipal fundamentalmente e a nacional, eles se reúnem por períodos e eles trabalham em comissões. Por que isso? Isso pode parecer estranho para a gente, porque na verdade esses deputados estão trabalhando com a população no seu dia a dia. Qual é a chave da democracia cubana? É incorporar cada vez mais, e a chave também da vitória do socialismo em Cuba, incorporar as pessoas ao processo, às decisões, à gestão política, à gestão econômica. Isso, a meu ver, claro que a situação é muito complexa, que faltou um pouco nos países socialistas do leste europeu e na União Soviética a partir de certo momento. Em Cuba há uma preocupação de sempre se incorporar a população ao processo, o Estado ser dirigido pelo povo, o Estado ser dirigido pelos comitês, pelas organizações de massa,
massa, não só através das eleições, mas através de uma democracia participativa e cotidiana, com o povo sempre se organizando, sempre ditando, colocando os seus desejos, colocando para o seu representante as suas reivindicações e, para finalizar essa parte, colocando o deputado para trabalhar efetivamente, porque se o deputado não trabalhar, ele pode ter um mandato revogado. Isso existe em Cuba, a revogação de mandato de deputado. Ah, sim, isso aí que seria o que alguns aqui no Brasil chamou de recall, né? Isso, exatamente. É o seguinte, se você não cumprir o que, pelo menos o trabalho e tal, você pode dançar. Uhum. Agora, é óbvio que essa situação só é possível lá porque se trabalha com uma participação popular intensa, né? Para poder, inclusive, saber o que... Porque a gente sabe aqui que muita gente não lembra de quem votou. Exatamente. Então, essa pessoa não vai conseguir nem saber se vamos tirar esse ou aquele, porque se não sabe em quem votou, não lembra em quem votou, ele não vai lembrar nem do que o cara está fazendo, etc. e tal. Então, eu acho... Porque uma coisa de que você falou que é importante é que o conjunto da população, a maior parte da população, ou toda a população, ter acesso às condições básicas, certo? Saúde, Exato. educação, etc. Tal, que são os direitos fundamentais. Agora, se não tiver consciência para defender isso, acaba aqueles que, por exemplo, exemplo dos médicos cubanos, né? Nós tivemos aqui, lá no final do ano passado e tal, o rompimento do convênio, do contrato e tal, com os médicos cubanos, porque esses médicos eram um contrato com a Organização Pan-Americana de Saúde e o dinheiro era repassado para o Estado cubano, etc. Tal. Então, se procurou fazer aqui uma divisão, uma cisânia, né, com os médicos, etc. E a maioria esmagadora dos médicos voltaram para Cuba porque eles têm consciência de por que eles são médicos, etc. Sem essa consciência, não seria essa consciência que é uma questão fundamental? Sim. Porque senão o Estado dá as coisas e a pessoa pega aquilo e vai querer mais e esquece que ele faz parte de um coletivo. Não? Esse é o diferencial, a meu ver. Quem foi a Cuba nos anos 90 e viu a crise, né, principalmente no ano 92, 93, 94, que foram as fases mais críticas do chamado período especial, né? Então a gente vê o seguinte, quando a gente foi lá, a gente percebeu, embora com toda a dificuldade, o profundo carinho que as pessoas tinham pelos seus dirigentes, onde até a CNN, quando o Papa foi lá, ficou surpresa, porque a CNN costumou cobrir não só o Papa, mas cobria também os países socialistas. E uma das coisas que impressionou os repórteres da CNN, quando a CNN começou a colocar ali os seus repórteres e começou a fazer instalações em Cuba, era como que, ao contrário do leste europeu, não havia essa distância entre o dirigente e a população. Não havia essa mordomia dos dirigentes em relação à população. Então, essas coisas têm a ver com o processo de construção de consciência dos cubanos, do dirigente se aproximar da população, de não haver um desnível muito grande em termos de conforto, em termos de padrão econômico entre o dirigente e a base da população, do dirigente ou do deputado ter o seu salário garantido, não o salário especial, mas o seu salário enquanto trabalhador, onde ele trabalha normalmente. Então isso ajuda muito a construir esse campo de forças, de ideias, capaz de valorizar o socialismo. Claro que existe a polêmica, né? Cuba é um país que cada vez mais, né, aberto ao mundo e tal. E mesmo que não fosse, essa polêmica, ela está ali. São anos e anos de capitalismo. Isso, né? É isso que eu queria, então, para encerrar, porque nós estamos encerrando, meu grão, que você encerrasse, então, discutindo exatamente isso, que eu acho que tem a ver com a questão da internet, da tecnologia, da aproximação das informações de todo mundo e como essa propaganda, né, porque de alguma forma tem uma propaganda dirigida para a cabeça das pessoas, etc. Como é que isso está sendo trabalhado e tal, para a gente encerrar aí? Para encerrar, a Revolução Cubana hoje, ela vive uma situação de afirmação do socialismo, mas colocando a questão da importância do mercado. Isso, para a gente, também tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como em todo o processo histórico, né? O mercado, ele produz necessariamente determinadas relações que são contraditórias com muitas das relações de
solidariedade. Claro, né? São relações mais individuais. Mais individuais. individualismo e Então, tal. essa batalha, ela está sendo levada em Cuba e os cubanos sabem que essa batalha é importante. Os dirigentes da Revolução, os revolucionários cubanos sabem que essa batalha é importante. Fidel colocava a necessidade da chamada batalha de ideias, né? Essa batalha de ideias no dia a dia, mostrando os valores do socialismo, ela é muito importante. Eu avanço mais, né? Hoje, com essa questão do mercado em Cuba crescendo, para mim existem três palavras de ordem muito importantes. Em Cuba, você tem que se construir uma eficiência socialista ainda maior. Ou seja, as empresas estatais e cooperativadas, elas têm que demonstrar que elas são melhores que as empresas particulares ou as empresas privadas, né, capitalistas e tal, que já lá estão, né? A outra coisa importante é a questão do poder popular. Esse poder popular tem que ser cada vez mais aprofundado, incorporar mais as pessoas, dar mais poder às pessoas, dar mais poder às organizações de massa, dar mais poder para que elas possam gerir o Estado, né? E para que esse Estado gire em torno da necessidade das pessoas. Isso é muito importante. E o terceiro ponto é a batalha de ideias. Sem esses três pontos, o processo revolucionário realmente ele fica numa situação difícil, mas é uma batalha permanente. Aí, para fechar, aliás, a Revolução sempre foi uma batalha. Muita gente diz assim, a Revolução Cubana agora, ela está sofrendo agora um perigo. Ora, a Revolução Cubana sempre sofreu perigo. Desde que ela existiu, desde 59, sempre teve desafios, sempre teve problemas, sempre teve avanços, sempre teve recuos. E esse desafio que faz a Revolução algo tão bonito, que a gente valoriza bastante e espera que continue no sentido socialista. Muito bem, professor. Mergulhão Ruas, doutor em História pela UERJ e especialista no debate aí sobre a Revolução Cubana. Eu queria agradecer a sua disposição de estar aqui, fazendo esse esclarecimento, trazendo essa visão aí mais atual da situação em Cuba e das mudanças constitucionais que ocorreram lá na ilha. Obrigado. Muito obrigado. Estamos aí, qualquer coisa, estamos aí para esclarecer um pouco mais sobre a Revolução Cubana. Eu quero agradecer a você que esteve aí nos acompanhando, certo, com a paciência e dando essa audiência aqui ao Canal 6, TV Comunitária do Rio. Eu quero lembrar você que você pode nos acompanhar durante as 24 horas. Você não precisa estar em casa, na frente da sua TV, da sua assinatura da NET, para você nos acompanhar. Você pode acompanhar pelo seu smartphone, pelo seu tablet, por seu qualquer computador, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. E também nas redes sociais, é só colocar a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Nós deixamos aí o nosso telefone e o nosso e-mail para você interagir com a gente, dar opinião, por exemplo, sobre essa entrevista aqui com o Mergulhão Ruas, o que você achou, fazer a sua crítica, fazer o seu comentário. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.